Método das correntes de malha. O método das correntes de malha ele vai facilitar para a gente para quando acontecer um caso, que nem nesse exemplo, onde o circuito tem mais de uma fonte de tensão. Nesse caso ele tem 2 fontes de tensão e tem 4 resistores associados. Qual que é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é definir o sentido de corrente dentro das malhas, tá? São vários os caminhos que a gente pode utilizar para definir esse sentido de corrente. Como tem 2 malhas, o jeito mais simples de resolver é criando um sentido de corrente para dentro de uma malha e criando um sentido de corrente para dentro de outra malha. Isso é aleatório, a gente pode traçar o sentido que for que a gente consegue resolver o circuito. Vou chamar essa primeira malha de malha A, vou chamar essa segunda de malha B. Então eu peguei e defini que o sentido de corrente dentro dessa malha é esse e que o sentido de corrente dentro dessa malha é esse. Outra parte aleatória, definir as correntes que passam nos ramos. Vou definir que essa corrente aqui, I1, ela circula para baixo, I2 para baixo e I3 para baixo. O sentido de circulação dessa corrente é aleatório. Eu poderia ter colocado todas as setinhas indicando para cima, uma indicando para baixo, outra indicando para cima. A gente pode chutar, arbitrar qualquer sentido para essas 3 correntes. Agora a gente vai começar a analisar o que acontece dentro de cada um desses caminhos, tá? Primeira parte, analisar o que vai acontecer nas fontes de tensão. O sentido de corrente que eu vou considerar é esse sentido da corrente de malha que eu já defini aqui. Então, a corrente nessa malha está circulando em sentido anti-horário. Na hora que chega aqui na fonte, essa corrente está entrando pelo lado positivo e saindo pelo lado negativo da fonte. Onde sai a corrente é a polaridade que a gente vai considerar, ok? Então, nesse caso, é como se a gente considerasse uma fonte de 12 volts negativa. E vamos fazer a mesma coisa para a malha B. O sentido de circulação também é anti-horário, então nessa fonte vai acontecer a mesma coisa. Está entrando pelo lado positivo, saindo pelo lado negativo. A gente vai considerar uma fonte negativa de 6 volts. Depois que a gente fez isso com as fontes de tensão, a gente vai fazer com os resistores. Então esquece que tem a fonte de tensão agora. Imagina só esse sentido de corrente da malha e os resistores que estão atuando nessa malha. Então, para essa primeira malha, eu tenho o R2 e o R1. Seguindo esse sentido de circulação que eu chutei no início da resolução do exercício, o sentido anti-horário de circulação da corrente, a corrente a gente sempre vai colocar ela entrando pelo lado do resistor, a gente vai chamar esse lado de positivo, e a saída do resistor de negativo. Considerando esse mesmo sentido, entrada do resistor positivo, saída do resistor negativo. E a gente vai fazer isso tudo na segunda malha também. Considera o mesmo sentido de circulação, esquece que tem fonte, vamos polarizar os resistores. Entrou corrente positivo, saiu negativo. Entrou positivo, saiu negativo. Entrou positivo, saiu negativo. Para que serve isso? Para a gente ver o sentido de circulação, para a gente conseguir enxergar o sentido de circulação da corrente em cima de cada resistor. Onde que isso vai servir para a nossa resolução de circuito? Por exemplo, aqui no resistor R2 de 2 ohms, a gente consegue observar que o sentido de circulação de corrente pela malha A é de baixo para cima e pela malha B é de cima para baixo. Definidos todos os sentidos e todas as polaridades, a gente vai passar agora para a formação das equações de um sistema. Como a gente trabalhou em 2 malhas aqui, a gente vai ter 2 equações no nosso sistema. Então, a equação referente à malha A e a equação referente à malha B. Primeiro passo para formar a equação.
A gente vai olhar qual foi a fonte de tensão, qual ou quais as fontes de tensão utilizadas nessa malha A. Dentro da malha A, eu só tenho uma fonte de tensão, que é a fonte de 12 volts. E a gente já definiu que a atuação dela é negativa. Então, dentro da malha A, menos 12. Terminou a tensão? Igual. A gente vai analisar os resistores e correntes agora. Então, a gente tem esse primeiro resistor aqui, o R1. E a única corrente de malha que passa por cima dele é a corrente da malha A. Olha aqui onde passa a corrente da malha B. Ela passa sobre R4, sobre R3 e R2, mas ela não passa sobre R1. Então, dentro da malha A, a atuação do resistor R1, que é o 8 ohms, está passando sobre ele a corrente da malha A. Então, 8 ohms vezes a corrente da malha A. Tem mais resistor? Tem. Tem o R2. Então, mais. Quanto vale o R2? 2 ohms. Agora, quais as correntes passam sobre o R2? Eu tenho a corrente da malha A, que está passando de baixo para cima, que eu defini pelo mais e menos. E tenho em cima dele também a corrente da malha B, que está passando de cima para baixo, definido como mais e menos. Como as correntes têm sentidos opostos, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um valor de uma corrente menos o valor da outra corrente. Elas não estão se somando, elas estão subtraindo. Como eu estou analisando a malha A primeiro, na hora de eu colocar dentro do parênteses, eu coloco a corrente A primeiro, menos a corrente da malha B. Vamos analisar a malha B agora. Quais fontes de tensão atuam sobre a malha B? Só tem uma fonte de tensão de 6 volts e a gente já definiu que ela vai ser negativa. Então, fonte de tensão menos 6. Com relação às resistências agora, eu tenho aqui um R4, que vale 4 ohms. Só a corrente da malha B passa sobre R4. Então, vai ser 4 vezes a corrente da malha B. Tem mais resistor? Tem. Então, mais. Próximo resistor, tem o R3, que vale 2 ohms. Então, um resistor de 2 ohms. Qual ou quais correntes passam em cima desse resistor? Só a corrente da malha B. Então, vai ser 2 vezes a corrente da malha B. Tem mais resistor? Tem, o R2. Então, mais. Quanto vale o R2? Vale também 2 ohms. Quais correntes passam em cima do resistor 2? Eu tenho a corrente da malha B e a corrente da malha A. E a gente já viu que as duas têm sentidos contrários. Como a gente está trabalhando agora em cima da malha B, na hora de botar no parênteses, a corrente B vem antes da corrente A, e B menos IA. Definindo isso, a gente vai agora juntar os valores semelhantes para formar a equação reduzida. Então, aqui só tem menos 12, é igual 8 IA mais 2 vezes IA, 10 IA. Mais 2 vezes menos IB, menos 2 IB. Essa é a primeira equação. Segunda equação, só tem um valor de tensão, menos 6, é igual. Quem que eu tenho de IA aqui? IB, tenho IA aqui no final. Mais 2 vezes menos IA. Então, vai ficar menos 2 IA. Quem que eu tenho sobre IB? 4IB mais 2IB, 6IB, mais 2IB, 8IB. Então, mais 8IB. Vou pegar essas duas equações reduzidas e vou montar com elas um sistema. Então, vou fazer um sistema. Menos 12 é igual a 10 IA menos 2 IB. De cá, menos 6 é igual a menos 2 IA mais 8 IB. Próximo passo, eu tenho que reduzir o número de incógnitas. Eu tenho duas incógnitas, IA e IB aqui, e tem mais duas incógnitas, IA e IB aqui. Eu tenho que fazer essas duas, IA e B, virarem uma incógnita só. Então, eu tenho que excluir, eliminar uma dessas duas. Como é que eu faço isso? Eu tenho que cancelar o valor de IA de cima com o valor de IA de baixo. Ou seja, aqui está 10 IA. Se eu fizesse menos 2 IA virar menos 10 IA, 10 com menos 10 eu posso cancelar.
Ou, segunda opção, aqui eu tenho 8IB. Eu posso fazer esse 2IB virar menos 8IB. Daí eu posso cancelar os 2IB. Como que eu faço isso? Para eu fazer esse menos 2 virar menos 8, eu tenho que multiplicar por 4. Atenção nessa parte, porque eu não multiplico só o IB. Eu tenho que multiplicar também o IA e também a outra parte do outro lado da igualdade. Então, 4 vezes menos 12, menos 48. 4 vezes 10, 40 IA. Menos 4 vezes 2, 8IB. A segunda, eu não mexo com ela, não multiplico, então eu só copio. Menos 2IA mais 8IB. O que dá para eu cancelar aqui? Menos 8IB com mais 8IB. Cancelo. E vou fazer uma soma normal do restante da equação. Menos 48 com menos 6, menos 54. 40IA menos 2IA, 38IA. Para ficar o IA sozinho, passo o 38 para lá. Vai ficar menos 54 sobre 38. IA é igual a menos 1,42 amperes. Achei a corrente IA. Depois que eu achei a corrente A, eu pego qualquer uma dessas duas equações aqui em cima, substituo o IA e encontro o IB. Vou pegar a primeira equação. Menos 12 é igual a 10 IA menos 2 IB. Menos 12 é igual a 10 vezes o IA, que é menos 1,42, menos 14,2, menos 2 IB. Menos 14,2, jogo ele para lá, ele vai positivo. Então, 14,2 menos 12, 2,2. É igual menos 2 IB. Passando menos 2 para lá, dividindo, eu vou encontrar que IB vale menos 1,1 ampere. Então, encontrei os valores de IA e IB. É isso que eu procuro no circuito? Não. Tá? Eu encontrei aqui o valor de circulação dessa corrente e encontrei o valor de circulação dessa corrente. Só que o meu objetivo é encontrar I1, I2 e I3, que são as correntes dos ramos. Então, analisa primeiro aqui comigo a corrente I1. A corrente I1, eu chutei, tá? Eu arbitrei que ela vai ser para baixo. Segue esse sentido de circulação da corrente da malha A. Quando ele passa por aqui, ele também vai ser para baixo. Então, vocês concordam que I1 vai ser igual ao valor do IA? Coloca lá embaixo, então, que I1 é igual ao IA. E quanto que vale o IA? Menos 1,42 amperes. Sobre o I2 agora. Eu defini que o meu I2 vai ser uma corrente de circulação para baixo. Eu tenho que o meu IA foi uma corrente de circulação para cima nesse ponto. E que meu IB, uma corrente de circulação para baixo. O que eu posso fazer então? O meu I2 vai ser o meu IB menos o meu IA. Por que menos? Porque ele está no sentido de circulação contrária. Tá? Então, I2 é igual ao IB menos o IA. Pega os valores que eu já tenho. Tenho o IB, que é menos 1,1. Menos o IA já é negativo. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 1,1 mais 1,42. Eu vou encontrar uma corrente de 0,32 amperes. E o meu I3? Meu I3 eu defini que o sentido dele é para baixo. O meu IB para cima. Então, eu posso falar que a minha corrente 3 é o contrário do sentido da minha corrente IB. Então, se eu falo que o meu I3 é o contrário do IB, eu coloco menos o IB. Eu só troco o sinal de IB. Se o IB é menos 1,1, o meu I3 vai ser 1,1 amperes. O que significa o menos? Igual no caso do I3 e o I2, não. Eles já deram valores positivos. O meu I1 deu um valor negativo.
O que significa esse negativo aqui antes da corrente? Não significa que a corrente seja negativa, significa que ela está circulando no sentido contrário àquele que eu chutei, que eu arbitrei lá em cima, tá? Então, o meu I1, ele é no sentido contrário. Então, na realidade, essa setinha que eu botei para baixo aqui, o sentido real seria para cima, com esse mesmo valor que foi calculado, de 1,42.